Nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa e a palavra de Deus se dirige a cada um de nós hoje e traz uma profunda e grande interpelação. Talvez um ponto ele é capaz de perpassar, não é? As 4 leituras aí e ver que é o grande propósito de Deus a nosso respeito, que é que sejamos testemunhas dele. Sabe que há uma grande diferença entre alguém que é testemunha de algo e de alguém que conhece muito uma realidade. Por exemplo, quando falamos de teologia, a teologia pressupõe uma referência explícita a Deus. Parece óbvio, mas tem um povo que tenta construir teologia sem Deus, não é? Que aprendia, quando usava teologia, que a verdadeira teologia é feita de joelhos. E os santos, os padres da igreja, quando chegavam a algum consenso de fé, ou quando lutavam para entender algo, eles chegavam a chorar de amor, de intensidade, para que se chegasse, de fato, aquilo que Deus queria expressar. Esse é o sentido. Teologia é um discurso sobre Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que não tem Deus por referência pode, de fato, estudar as Sagradas Escrituras, toda a tradição da igreja, os documentos do magistério, e se não tiver Deus por referência, ela vai ser apenas um cientista do sagrado. Sagrado é um termo muito usado em filosofia, que se refere a algo ou a alguém que nós temos por referência. Que o sagrado é aquele, de fato, uma deferência, uma distinção. De fato, nós sabemos que tem para muitas pessoas um sagrado que não necessariamente é Deus. Uma visão deturpada? Sim, mas acontece. Quando se fala de testemunha, a testemunha viu algo, ela presenciou uma realidade, e o que Deus espera é que tenhamos uma experiência tão profunda dele, que sejamos testemunhas, e portanto, falamos de Deus como alguém que realizou algo em minha vida, em minha história, até porque ele está vivo, sim ou não? Essa pequena vela que está aqui, o Ciro Pascal, ela simboliza o ressuscitado. Ele está vivo, ele está presente. Ele está vivo e vive em nós. Ele está vivo e continua agindo. É isso que o Senhor quer dizer. Mas perceba, bem em síntese, o que acontece com os discípulos da igreja primitiva, logo nos primórdios. Sabe que a tristeza, dizia logo no começo, eu tenho certeza que todos nós passamos por momentos tristes e felizes. E tem uns que são muito tristes e outros também muito felizes. Mas quando passamos por um grande sofrimento, uma grande tristeza, é comum que percamos algumas vezes a percepção de Deus e mesmo das suas promessas e propósitos. Isso significa que Deus não é o mesmo? Significa que Ele se esqueceu da gente? Claro que não, gente. Ele não se esquece jamais de nenhum de nós. Mas o fato de não estarmos sentindo algo não significa que Ele não tem se movido em direção a nós. É apenas uma percepção que estamos passando. Ficou claro, sim ou não? Ao mesmo passo que há momentos que sentimos muita presença de Deus. Mas perceba as 2 ocasiões. Primeiro Jesus aparece, eu fico imaginando, imagina o povo rezando, e Jesus aparece no meio deles. Misericórdia divina. Você imagina uma coisa dessa? Só que no primeiro momento, perceba qual que é o sentimento de medo. Eles estão assustados, claro. O medo te priva de perceber as coisas, como pode dizer, um momento de grande sofrimento. E Jesus fala, ó aqui, gente, ó minha mão aqui, ó meus pés. Olha, eu sou eu mesmo. Se não bastasse, ele come um pedaço de peixe ainda. Não sou fantasma, não. O povo imagina que é um fantasma, você imagina o medo, o susto. Alguém gritou ali, tem certeza, né? O susto que passou. Só que depois que Jesus mostra as mãos e os pés, eles ainda não conseguem acreditar porque estão muito felizes e surpresos. O excesso de felicidade, de satisfação, também faz com que muitas vezes nos esqueçamos de Deus. Tem uma expressão que ela é muito incompleta, mas ela tem a sua verdade, que se você não vem no amor, você vai vir na dor. O saudoso Padre Léo dizia que todo mundo vem no amor, porque Deus é amor. Só que você pode escolher esperar o sofrimento, que vai chegar, se não te contaram ainda, se não aconteceu, vai acontecer, não é praga de padre, é um dado da nossa história, da nossa existência. Mas os excessos sempre nos tiram a percepção de Deus.
Deus está em todos os momentos, em todas as circunstâncias, mas é preciso que eu faça uma profunda experiência dele, para não ser mais movido pelos sentimentos, e sim por Deus, pela fé. Porque o que acontece com o povo? Você imagina uma coisa: o povo de Deus, a cada tempo ele era assolado por um império. E o império que assolou o povo de Deus na época de Jesus é o Império Romano. Então, vamos chegar com a cabeça do povo da época. Ô gente, você imagina que você conhece Jesus, e o homem, você está cego, ele faz se enxergar. Está aleijado, ele faz andar. Está com fome, ele multiplica o pão, multiplica o peixe, olha o milagre. Tanto que em alguns momentos eles querem proclamar Jesus rei. Aquele povo na época, isso aqui é dado histórico, eles faziam, a grande maioria do povo, apenas uma refeição ao dia. Então você imagina quando se vê o milagre da multiplicação dos pães, que o povo come até a fartura, né? O que é fartura? Que a gente fala, ficar cheio, né? Come o quanto quer e ainda sobra. Eles olham para ele e falam assim: ele mesmo tem que reinar sobre nós. Se não tem alguém que pode, se tem alguém que pode, é ele mesmo. E quando Jesus morre, por mais que ele tinha falado do que ia acontecer, da sua presença, da ressurreição, não está claro para eles ainda. Eles ficam no fundo: nosso projeto deu errado. 3 dias ele foi, não é? E quando ele começa a se manifestar ao povo, o povo não acredita, não é? Não, que lembra domingo passado que falava de Tomé? Tomé falava: se eu não ver as mãos do lado, eu não vou acreditar. Ou seja, é tanto preso na tristeza e no sofrimento que não consegue perceber Deus. Você parou para pensar que talvez você esteja vivendo isso hoje? Talvez está tão triste, está tão para baixo, as coisas estão dando tudo errado. E tem uma fase que parece que é um cômodo de coisa errada, sim ou não? Acontece com vocês também? Na época que não pode acontecer, começa a aparecer um monte de circunstâncias. E na nossa cabeça parece que Deus nos abandonou. Não, gente. Talvez nós os tenhamos abandonado, mas Ele jamais abandona. Está sempre conosco. A grande questão: eu preciso fazer a experiência de estar com Ele. Entenda uma coisa, guarda isso no coração. O pecado deforma. O mundo apenas reforma, mas Deus transforma. Perceba o exemplo de Pedro. Eu sempre gosto de Pedro, porque Pedro ele viveu os extremos com Deus, não é? Lá em João, capítulo 13, a Santa Ceia, disse para vocês algumas vezes, ele fala que ele vai morrer, Jesus afirma a negação, no capítulo 18 ele nega. E quando ele faz a experiência profunda de Deus de conversão, lá em Lucas 22, 24, depois você confere, e o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, expressou muito bem isso. Lembra? Que Jesus, ele cai, e logo que Pedro nega para a terceira vez, mesmo cego, ele cruza o olhar com Jesus, olha na direção dele. E naquele momento, Pedro cai em si e percebe o equívoco que ele fez. Pedro se encontra com a sua miséria, se encontra com a sua limitação. Deus faz com que Pedro desça a maior tristeza e indignação, para que Deus faça de Pedro um grande homem, o Papa, a nossa pedra pelo qual está fundamentada a nossa igreja. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Mas se você não descer na sua realidade com verdade, não vai acontecer isso. Olha o que acontece com Pedro na primeira leitura. Eu acho fantástico isso. O Pedro hesitante, o Pedro que nega, é o Pedro que é curado por Jesus. Naquele João 21, quando o Senhor fala: Pedro, tu me amas. Ele nem consegue falar que ama profundamente Jesus. Ele lembra do que fez da negação. Ele fala: eu não consigo me comprometer com o amor, eu consigo te dar só isso, Senhor. O que eu consigo te querer bem, eu já não ouso mais dar um passo. E Jesus mostra para Pedro, e mostra para mim e para você, que Ele sempre pode mais. Olha o que Pedro faz. Ó, Pedro tá, depois do Espírito Santo, o homem ficou, ele fala: ó, o Jesus que vocês mataram, em outras palavras, é isso que ele estava dizendo, Ele ressuscitou e está vivo. Ele sabe que você não fez isso porque vocês quiseram, mas por ignorância. Mas a partir de agora, arrependa o que vocês fizeram e se converta. Ou seja, até na situação que ele fala com brilho nos olhos, porque ele passou pelo arrependimento, ele viveu a conversão, e portanto ele fala de Jesus como alguém presente, e se torna testemunha do ressuscitado. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Gente, pode romantizar demais a vida. Todos nós temos problemas, sim ou não?
Vai dizer que você vive um mar de rosa, tudo certinho, sua vida é perfeita. Em nenhum momento você tem uma oscilação de humor ou de dificuldade. Em nenhum momento há um conflito em relação a si. Se você vive assim, tem gente sofrendo muito ao seu redor. Porque quem não percebe a mudança, a pessoa que está ao redor percebe. Eu vejo na minha vida, se eu não rezo um dia, eu percebo a diferença. Se eu não rezo 2, 3, quem está comigo perto percebe. Se eu fico uma semana sem rezar, não que isso aconteça, tem que rezar todo dia. Quem começa a perceber é o próprio povo. Porque você vê que não há uma verdade, uma vida confrontada ali. E nós temos que olhar para essas situações hoje e buscar essa transformação. Mas sabe qual é o grande problema? Nós ainda, tenho dito muito para vocês, a gente olha muito para os sentimentos. O que faz muitas pessoas frequentarem alguns lugares, a frase mais dita, eu vou ali porque eu me sinto, eu não vou ali porque eu me sinto mal. Está errado se sentir bem ou mal? Claro que não. O errado é ser critério para você fazer algumas coisas. Sentimento não assuste, ele foi feito para acabar. É ou não é? Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Levanta a mão. Você que está casado, levanta em nome de Jesus, filho. Pelo menos fala que em algum momento se apaixonou. Tem um pouco que fala, não. Aí vai chegar em casa e fala assim, eu vi que você levantou a mão só quando o padre falou. Aí eu arrumo uma briga já. Fala, não. Você já vira e fala assim, ele falou, se eu já me apaixonei, que eu estou apaixonado ainda, ó, tá vendo? Já está aí para você fazer o gol já, não vai errar essa aí. O padre só cruzar, só empurrar a bola lá, tá tudo certo. Passou a paixão, sim ou não? Pode falar. Sim ou não? Ah, que você está apaixonado até hoje. Ô, gente, e tem que passar sim ou não? Apaixonado não rende, gente. É? Agora deixa eu falar uma coisa para você ver como que passa. Consegue lembrar rapidinho quando você se apaixonou? Lembra aí. Como é que você via a pessoa? É? Só leva para comer pizza lá. Aí fica aquele negócio, se eu comer tudo que eu como, ela vai descobrir que eu sou um trasgo. A mulher ainda, não é? Aí come um pedaço cada um, fala, não, eu tô de boa. Eu como só isso. Aí depois você descobre a pedreira que mata ali, não é? É, viu? Mas é assim que funciona. É quando a moça está conquistando, é época da campanha, né? Você vai fazendo a campanha. Se você passar, casou. O do tem um povo que casa, depois também relaxa demais, não é? Mas olha, parece absurdo, mas o sentimento foi feito para acabar. E tem gente que está num relacionamento e fala que não vai para frente, porque eu não sinto o que eu senti antes. Amém, mano. É assim que funciona. Padre está dizendo que não tem que ter sentimento porque eu casei? Não estou dizendo isso. Você vai ter sentimento, mas o amor está além do sentimento. É uma decisão de permanecer. E no fim, sabe o que fica? O que de fato tem que permanecer? Alinhamento e propósito. Se os dois olham para a mesma direção, que é Deus, você supera tudo. Mas por que eu estou trazendo isso para aqui agora? Na vida é tudo assim, gente. Até com as nossas amizades, é ou não é? Quando você começou aquela amizade, você fala um monte, também troca com a pessoa, liga e fala, meu Deus do céu, de novo. Não é? Eu tenho uns padres amigos meus, que eles ligam, tem vez que eu, é até pecado. Quando eu não sei que não é urgente, eu falo, não para mais de falar, gente. É? Eu falo, deu, eu sou muito sincero, eu falo assim, irmão, deu, dá não, vai rezar uma missa, vai rezar um terço, porque não acaba mais, né? Tem uma coisa. Mas passa, mas o que fica é esse amor, essa fidelidade. E essa experiência de Deus tem que dar de maneira concreta na nossa vida, gente. Tem que ser concreto. Tem que ser uma decisão. A fé pressupõe uma atitude nossa. Ela é um dom de Deus de fato. Mas se você não cultiva, não vai para frente. Talvez você está achando que o seu matrimônio está tudo errado. Às vezes esteja mesmo. Mas não precisa motivadamente por sentimento. É escolher permanecer. É entender que há essa transformação. Eu sei que tem muito povo que me vê. Nossa, compadre é engraçado. Deve ser legal conviver com ele. Ah, não é não, gente. Quem convive mais de perto de mim sabe o quanto que eu preciso de conversão, gente. O quanto que muitas vezes eu erro por falta de temperamento. Eu sou uma pessoa meio estourada com as coisas, ela não é. E eu não tenho dó não, viu? Eu só fico com remorso se eu fui injusto. E já muitas vezes tive que recorrer à confissão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não entender que como padre, como batizado, e eu tenho que deixar Cristo entrar, a ponto de transformar a minha vida, eu não vou para frente não, gente. Ninguém vai. E sabe qual que é o maior obstáculo nosso? O apego que nós temos à nossa imagem. Porque eu não posso aparentar fraqueza, fragilidade. Eu não posso jamais... Pode saber que vocês erram, gente. Não é? Quando eu vou na casa, é um povo tudo educado. Você vê as crianças assim, sabe?
Elas até, nossa, é uma educação agrada. Depois da terceira, quarta vez, já estão... E aí fica a vida normal. É vida concreta. Mas se a gente se acostuma do jeito que a gente está, a gente nunca vai além. E tem que entender uma coisa na nossa cabeça. Não há outro caminho de realização a não ser submeter sua vida com muita verdade. Você quer viver uma vida feliz e realizada em Deus, sim ou não? Plena. Transbordante. Deixa Deus quebrar tudo. Não espera a vida quebrar, porque vai quebrar uma hora. Tem gente que passa a vida inteira se esforçando para manter uma imagem ou para manter algo e não se encontra de fato com Deus. Não se encontra de fato com o Senhor. Eu não estou romantizando a vida para tirar de você as suas procuras, os seus propósitos. Estou dizendo uma coisa: qualquer propósito seu que não tem Deus por referência, por fundamento e por sentido, uma hora vai se esvair, gente. Pedro passou por isso. E nós também precisamos passar. Olha o que a palavra diz na segunda leitura. O Senhor fala, não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba que temos um defensor da parte de Deus, Jesus, que nos defende. Viva no amor. O que é amar? É guardar os seus mandamentos. E Deus espera que nós vivamos essa presença hoje. Vivamos de fato esse convívio com Ele. Eu vou repetir de novo, não há outro caminho. A gente acha que às vezes tem, não é verdade? Tem um atalho. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não vai olhar para você e te exigir uma resposta. Você consegue falar, vamos trazer de novo o exemplo do apaixonado. Você, presta atenção. Você escolheu se apaixonar pela essa pessoa, sim ou não? Não. Você escolheu? Você falou, não, eu vou apaixonar essa aqui. Foi assim? Surgiu algo, sim ou não? Por diversos motivos. Você não escolhe se apaixonar. Até porque a gente escolheria melhor, amém? Não, não é? Não é uma escolha. Não está no horizonte da escolha. Você se apaixona. E vamos ser sinceros, olha para dentro de você, não precisa... Agora é pessoal. Onde você está? Tem gente melhor que você, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem, gente. É meu compadre, tem um monte de padre melhor. Muito mais santo. Mas Deus me escolheu por algum motivo. Eu preciso viver em função dessa escolha, procurar isso. Deus espera essa atitude nossa. Ele não vai obrigar você a fazer nada. Mas está em suas mãos viver uma vida plena, realizada, ou não vivê-la. Para encerrar de fato agora, tem um livro de um autor muito famoso, russo, Dostoiévski, que diz o seguinte, Os Irmãos Karamazov. Tem vários personagens nesse romance, e um deles, chamado Ivan, ele narra um episódio que é uma crítica na época à Inquisição Espanhola, que diz o seguinte: Jesus volta, lógico, é uma historieta, né, só para explicar um princípio, só que ele não fala nada para ninguém, só volta. Ele começa a andar pelo povoado, vivendo a vida normal, sem falar nada. Só que é uma atração tão forte, que o povo começa a sentir, fala, não, é o homem, começa, sabe? Aquela questão toda, até que ele faz uma crítica, entenda bem o que o padre vai dizer. Ele vai e ele vem com o cardeal e ele beija o cardeal na boca. Quem que fez isso com Jesus? Lembra? Judas, não é? E aí que vem a mensagem. Lógico, não estou fazendo uma crítica à igreja, à história, você não entendeu o que está querendo dizer. Ele fala assim, o cardeal, por que você desceu da cruz? Aliás, por que você não desceu da cruz? Por que quando o povo pediu para o senhor descer, o senhor não desceu e se mostrou Deus? Aí que está o grande ponto. Quando o Senhor não desceu da cruz e assumiu o sofrimento até o fim, o Senhor nos condenou a um amor livre. Estou dizendo que você pode fazer o que você quiser da sua vida, não. Que não vai acontecer nada. Você pode fazer o que quiser, mas que não vai ter consequência, vai ter. Mas o que Deus está dizendo? Eu não vou te obrigar. Eu quero uma resposta de amor. Eu quero uma decisão tua. Eu quero fazer parte da sua vida. Uma vida realizada, feliz, intensa, plena. Apenas dá o passo em direção a mim. Padre, o senhor não sabe como está meu matrimônio. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que Jesus pode realizar uma transformação aí. Eu não sei onde você chegou hoje, mas Ele pode fazer a transformação. Só deixa Ele fazer o que Ele tem que ser feito. Só volta seu coração para Ele. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça.
de viver essa transformação, essa vida nova renovada. Responda de fato ao Senhor em sua vida e em seu coração. Peça existência nova. Esses dias durante o retiro com o Rodrigo, eu falei mais de uma homilia isso. Uma vez entrevistaram Santa Teresa de Calcutá, e o testemunho dessa mulher foi tão forte que na Índia era 3% de cristão, quando ela morreu já era 12%. Uma vez perguntaram em rede nacional: irmã, o que fez a senhora fazer uma opção pelos pobres? Ela disse: eu nunca fiz opção pelos pobres. Eu fiz opção por Jesus e Ele me levou aos pobres. Faz a opção por Jesus, Ele vai te levar para onde tem que levar. Ele vai te devolver seu matrimônio, vai devolver sua vida, vai fazer todas as coisas. Toma essa decisão por Ele.